o seu arsenal aí, vamos nos preparar aí, vamos anotar, vou passar algumas munições aqui para você. Eu não quero repetir, né, tudo que está no Spotify já do perdão, a importância do perdão, volume 1. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu acho muito válido falar que a palavra no hebraico para perdão, ou seja, no Antigo Testamento, é salak, S-A-L-A-C-H, salak. Ela é usada em Êxodo 34, versículo 9, e é liberar, perdoar, né? E traz uma ideia de soltar um peso que separa. Olha isso daqui, a definição de perdão no Antigo Testamento. Soltar um peso que separa. Essa é a definição de perdão, né? Uma das definições de perdão no Antigo Testamento. Soltar um peso que separa. Então, isso daqui fala muito, né, do que significa o perdão. A mágoa é um peso que a pessoa carrega, e quando perdoa, ela solta esse peso, e o que separava já não separa mais. Então, no Novo Testamento, tem duas palavras para perdão. Apieme, que é A-P-H-I-E-M-I, apieme, é usada em Mateus, capítulo 6, versículo 12, Mateus 6, 12, que significa deixar ir ou cancelar uma dívida, tá? Deixar ir ou cancelar uma dívida. Eu acho muito top esse significado, essa expressão do deixar ir, sabe? Essa expressão, para mim, eu acho que se eu pudesse definir o perdoar em uma expressão, eu definiria nessa, deixar ir, sabe? Então eu acho muito válido essa expressão. É alguém que te fere, que te machuca, que te deixa mal, sabe, que joga o mal ali no seu coração, faz o mal contra você, e quando você perdoa, você deixa ir. Você deixa aquele mal que lançaram contra você, você deixa ir. E o inverso é real. Quando você não perdoa e guarda o rancor, é você guardar o mal que lançaram contra você. É você guardar o mal que jogaram contra a sua vida. Isso é não perdoar. É guardar o rancor, a mágoa, a raiz de amargura. Então, quando você perdoa, você deixa ir. Você deixa ir. Aquele mal que lançaram, você deixa ir. E você perdoa. E a outra palavra no Novo Testamento para perdão é charizomai. Charizomai. É encontrada em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Aqui traz a ideia de um perdão gracioso, dado livremente. Então é essa daqui que é a ideia de Efésios 4, 32. Então, eu quero passar, né, alguns versículos aqui, que esses aqui eu falei lá no Spotify, mas eu quero reprisar aqui para que os senhores tenham aí na cabeceira, para que numa situação, né, numa situação dentro da igreja, igual a gente passa toda hora, todo momento, nós tenhamos esses versículos aí muito, muito acessíveis para poder passar eles e para poder refutar qualquer ideia de divisão. Então, vou citar alguns textos aqui para poder ser um arsenal aqui para vocês, e eu vou tentar ser bastante mais rápido possível para a gente não se prender muito. Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus está ensinando o Pai Nosso, e o versículo é assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, eu falo lá no Spotify, né? Eu não vou parar aqui muito tempo na mesma explicação que eu já falei lá, mas o perdão que nós recebemos está atrelado ao perdão que nós damos. Vou falar de novo. O perdão que nós recebemos está atrelado ao perdão que nós damos. Agora, eu acho interessante como essa mensagem, por tanto tempo, eu não sei os senhores, depois no final eu posso abrir aqui para ouvir cada um, mas eu nunca ouvi uma mensagem num culto, alguma coisa, falando sobre perdão.
falando explicitamente sobre perdão e falando essa importância aqui sobre perdão. Eu já ouvi falar assim, você perdoa, tem que perdoar o seu irmão e tal. Mas espera aí, o nosso perdão está atrelado ao perdão que nós damos? Porque quem está ensinando essa oração aqui é o próprio Cristo. Quando ele fala, perdoa nossas dívidas, essa dívida é pecado. Né? A cédula de dívida que nós tínhamos com Deus, contra Deus, foi cravada na cruz do Calvário por Cristo. Então essa dívida aqui, não é que a gente estava devendo para alguém, Deus está perdoando a dívida que nós estávamos devendo para outra pessoa 100 euros. Não, essa dívida aqui é pecado. Então, em outras palavras, Jesus está falando assim na oração, nos ensinando, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse devedor aqui não é alguém que pegou 50 euros com você e está devendo. Esse devedor aqui é gente que peca contra você. Agora, ó, vamos colocar essa aplicação no versículo. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem peca contra nós, os nossos devedores. Então, olha para você ver que é interligado. Me perdoa do jeito que eu perdoo. Como eu perdoo. Então, isso tem que ser um ensino, que eu vou caminhar aqui em mais textos com vocês, mas isso tem que ser um ensino que eu quero conclavar, eu quero pedir, né, pelas misericórdias de Deus, que vocês, pastores, comecem a bater nessa tecla em células, em visitas, em diálogos, em cultos. Comecem a bater nessa tecla, porque nós estamos vivendo numa era da igreja que a pessoa quer pagar olho por olho e dente por dente. A pessoa quer fazer vingança. A pessoa quer pagar na justiça dela. Eu queria saber, por favor, qual é o evangelho que essa pessoa está lendo. Qual é o evangelho, a Bíblia, qual é o versículo que ela está lendo para ela, né? Eu perdoei, mas não vou andar do lado, eu perdoei, mas não entra na minha casa, eu perdoei, mas não senta na minha mesa. Então você não perdoou. Então você não perdoou. Vamos continuar? Porque o negócio aqui só vai estreitando. No mesmo Mateus 6, você pode anotar aí o 14 e o 15. Ó, no mesmo Mateus 6, 14 e 15. A palavra de Deus é assim. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Pera, calma. Vou de novo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas piora, você está vendo que piora, vai piorar, já tá pesado, mas vai piorar. Ó, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Caramba! Difícil, hein? Ou seja, se eu não perdoar as pessoas que estão me ferindo, porque às vezes a gente pensa que perdão é para dar para quem a gente gosta, né? Só faz bem com a gente. Se você está tendo que perdoar, é porque a pessoa fez algo contra você, grave. Aí é nesse momento que você tem que perdoar, porque é uma ofensa. E se eu não perdoo, o Pai também não me perdoa. Ou seja, eu posso compilar a frase, pastores, que cristão não é, né? Crente que não perdoa um ao outro, ou não perdoa ofensa, ele não é perdoado por Deus. E ele não recebe perdão de pecados. Agora, olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Eu estou dizendo que tem gente na igreja que às vezes é líder de departamento, líder de ministério, obreiro, consagrado, e o cara não é perdoado por Deus porque ele não perdoa. Como é que está a comunhão com Deus dessa pessoa? Vamos mais um texto aí? Mateus 18, anote aí, Mateus 18, do 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35. É uma parábola, né? Eu não vou ler o texto inteiro aqui, é uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Jesus fala, né, que o reino dos céus é como um rei que perdoou uma dívida enorme, né, mas o servo perdoado recusou perdoar uma dívida pequena. Esse aqui é o resumo que eu estou te dando aqui. Olha para você ver. O rei perdoou uma dívida enorme de um súdito.
Só que esse súdito aí tinha alguém que devia ele. Uma dívida pequena. Comparado às dívidas, pequeniníssima. Mas ele não quis perdoar a dívida pequena do moço, do sujeito. O rei ficou sabendo, falou assim, você não quer perdoar? Então eu também não vou, você vai preso. Olha para vocês verem como isso é aplicável no que nós acabamos de falar, nos 2 textos acima. E agora olha como é que a Bíblia ela vai se alinhavando. Ela vai se alinhavando e não há contradição. Agora Jesus está contando uma parábola que um rei perdoa uma grande dívida. Quem que é o rei que perdoa uma grande dívida? É Deus, o Pai, que através de Jesus, seu Filho, perdoou uma grande dívida. Que dívida? Uma dívida eterna, porque eu ia para o inferno por causa dessa dívida. Eu ia ser condenado por causa dessa dívida. Mas essa dívida enorme, eterna, ele me perdoou. Mas aí, né, o irmão lá na igreja não me dá a paz do Senhor. Aí eu não quero perdoar ele. Uma coisa mínima. Sabe, os pastores, eu estou falando para pastores. Vocês já viram vários casos dentro da igreja de brigas, de divisões, de problemas. Vários. Né? Pastor Arley, que está dirigindo igreja, pastor Alberto, que começou agora já no meio do tufão, e eu que estou dirigindo já há um tempinho, nós só vamos vendo casos de divisões, de brigas. E tem briga, né? Tem confusão, que é umas coisas sérias, grave. Tem umas brigas que você fala, meu Deus do céu. Mas tem umas brigas que quando você ouve a história, você fala, não é possível. Mas aí eu poderia estar vendo Netflix em casa uma hora dessa e eu estou aqui ouvindo esse negócio. Porque tem uns motivos de briga que é tão idiota, que é tão pequeno, e a pessoa fala assim, não vou perdoar, não quero saber. Não quero olhar na cara. Se vir numa calçada, atravesso para outra. O rei perdoou uma grande dívida do servo. Mas o outro que tinha uma pequena dívida com ele não perdoou. O rei falou assim, então também não vou te perdoar. Você imaginou se Deus... Eu não vou nem colocar você já imaginou, porque isso é fato. Vai acontecer. Deus começar a cobrar as dívidas de pessoas que não perdoam. Vou mais um texto, vamos lá, senão vai demorar muito. Marcos 11, 25. Anote aí, Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. A palavra do Senhor diz assim, olha, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. De novo, olha Jesus batendo na mesma tecla. E vocês veem que ninguém fala sobre isso? Uma coisa tão grave, pesadíssima. Isso é pesadíssimo. E ninguém prega sobre isso. Ninguém prega. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, a primeira régua, você vai ver que daqui a pouco Jesus vai colocar outra régua. Mas a primeira régua é em mim. Se eu estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, eu ter alguma coisa contra alguém. Essa é a primeira régua. Eu ter alguma coisa contra alguém. Perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, primeiro, está ligado à oração, quando estiverem orando. Primeira régua é eu ter alguma coisa contra alguém. Jesus já falou, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Porque se você perdoar, aí o Pai Celestial perdoa os seus pecados também. E aí só faltou Jesus falar, né? E como eu sei que todo mundo aqui tem pecado, então já perdoa logo. Vamos continuar. Lucas 6,37, anote aí. Lucas 6,37. Lucas 6,37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Olha como é que é recíproco. Olha como é que é condicional. Não julga e não será julgado. Não condena, não vai ser condenado. Perdoe e vai ser perdoado. Irmãos, pastores, amados, amigos, eu tenho dó de quem condena
e de quem julga. Eu tenho dó de quem condena e de quem julga. Porque o veneno que eu aplico nos outros vai ser aplicado em mim. A régua que eu meço os outros, eu vou ser medido. A prepotência que eu mostro para com os outros vai ser usada contra mim. Eu tenho dó, porque tudo é recíproco. Você não quer que aconteça com você? Então não faça, porque se fizer vai acontecer. Vamos continuar, mais um texto, Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Esse versículo aqui que eu falei agorinha, no início. Lucas 17, 3 e 4. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mesmo que peque contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes volte a você dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha o padrão. Olha o padrão que Jesus coloca para nós que somos cristãos, né? Porque isso aqui não é para budismo, não é para hinduísmo, não é para islamismo, isso aqui não é para judaísmo, isso aqui é para cristianismo, é para quem é cristão, é para quem é pequeno Cristo. E Jesus falou, né? Minha ovelha me ouve, né? E faz o que eu falo. Então assim, o que faz a gente ser cristão é ouvir o que Jesus fala, mas praticar o que ele fala, não é só ouvir, né? Nós não somos aqui professores, nós somos praticantes. Eu não estou ensinando algo que a igreja tem que fazer, eu tenho que fazer, compete a nós. E olha para você ver a régua. Se o seu irmão pecar contra você, fazer alguma coisa errada, você vai lá e repreende, fala assim, você está errado, você fez errado. Se ele se arrepender, se ele falar assim, nossa, eu estou arrependido, você me desculpa, perdoa. Não é se você achar que deve, julgou justo, viu que mereceu, o cara chorou na sua frente. É uma ordem, perdoa. Aí Jesus piora. Cara, que Jesus, ele piora, né? Ainda tem suco nessa laranja. Aí ele aperta mais, ele fala assim, mesmo que peque contra você 7 vezes no dia, e às 7 ele volta dizendo, tô arrependido, você perdoa. Que isso? Isso é loucura, isso aqui é coisa de louco. Pois é, evangelho. Bem-vindos. Brincando. Então, assim, esse é o evangelho. Agora, Jesus falou assim, isso aí é fácil. Não, ele não falou essa parte. Porque isso aqui é difícil para dedéu. Porque isso aqui envolve, o pastor comentou, é verdade, isso aqui envolve desgaste. Eu fiz reuniões, nesse 1 ano e pouco de Aviva Church, reuniões. Confrontei, repreendi, expliquei, ensinei, visitei, admoestei. Em todos os casos, foi mais de 7, eu já contei. Em todos os casos, a pessoa fala assim, estou arrependido, agora eu vou mudar. Não, estou contigo. Não me desgasta? Desgasta, pastor. Pastor, desgasta. Você acha que não me dá uma canseira, uma preguiça, de novo? Mas Jesus, ele me mandou, perdoa. Se falar 10 vezes que está arrependido, você perdoa. Vamos continuar? Colossenses 3,13. Agora é Paulo, né? Não bastasse Jesus, aí Paulo fala assim, não, eu também quero dar. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Suportem. Você está vendo que quando Paulo usa esse termo, eu gosto muito de falar isso, quando Paulo usa esse termo do suportar, é porque não é gente fácil, é porque não é gente amiga, né? Porque o teu amigo tu não precisa suportar, não é verdade? A pessoa que você gosta, você precisa suportar? Não precisa, não é? Porque é teu amigo, não é verdade? Teu brother. Eu estava aqui esse final de semana, eu fui agraciado pelas visitas,
não é verdade? Veio o pastor Raul e o pastor Eliel e nós ficou conversando, né? Trocando ideia, contando testemunho, rindo. Eu preciso suportar os dois? Não, é meu amigo. Aí o pastor Hamilton veio, foi jogar banco imobiliário. Eu preciso suportar o pastor Hamilton? Não, foi bênção. Eu fui lá na casa lá do pastor Jonathan, cada hora que eu piscava, eu vi um pedaço de carne cortada na brasa. Eu preciso suportar isso? Eu não preciso. É bênção. Eu vou lá na casa do pastor Alberto, ele monta uma mesa que nem Salomão no dia de banquete de Natal tinha uma mesa daquela. Eu preciso suportar isso? Não preciso. Você está entendendo? Pastor Arley vai vir aqui agora, final do mês, para andar de patins. Olha aí que maravilha, na beira do rio, andando de patins. Eu preciso suportar isso? Não. Quem que eu preciso suportar? Gente chata. Aleluia. Quem pode dar um glória mesmo com o microfone silenciado? Eu preciso suportar gente chata, intragável, inconstante, difícil, divisora, gente insubmissa. Gente que não obedece nem a Deus. Se não obedece a Deus, vai obedecer a Viva Church, Elias, pela linha de fundo. Não obedece nem a Deus. Nem a Jesus obedece. Vai. Então, essas pessoas, essa pedra no sapato que eu tenho que suportar. Só que Paulo, ele está falando da dificuldade tão grande de suportar, que ele já coloca na sequência e perdoa. Ele sabe, meu amigo, que a pessoa que eu tenho que suportar, eu também tenho que perdoar. Não, é Bíblia ou é Alcorão? É Bíblia. Ó, suportem uns aos outros. Aí ele fala, ó, essa galera que você tem que suportar, eu já vou te falar, hein, já vou te cantar a pedra. E perdoem as queixas. Ele tá ligado que esse sujeito que você tem que suportar, você vai ter que perdoar também toda hora. Ele já fala, perdoe. Aí Paulo, ele pega o lance de Jesus, né? Paulo, ele fala assim, eu sou imitador de Cristo. Aí ele pega, ele fala assim, eu poderia parar aqui e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Ele poderia parar aqui nesse ponto final, mas ele fala, não, eu vou mais. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pastores, na frente desse Colossenses 3,13 aí, se você quiser anotar, você anota o argumento que muita gente usa dentro da igreja. Eu perdoei, mas eu só não vou andar junto. Eu perdoei, só não quero conversa. Eu perdoei, eu só não vou ficar perto. Eu perdoei, só não entra na minha casa. Eu perdoei, mas na minha mesa não senta. Mas eu perdoei. Eu só não tenho confiança. Eu perdoei, eu só não consigo estar no mesmo ambiente. Quando essa pessoa, porque vocês, pastores, nós vamos encontrar muito crente falando isso no meio da igreja, mas muito crente. E quando essa pessoa soltar essa máxima, você fala com ela assim, olha, mas tem um detalhezinho aqui que Paulo colocou que é meio perigoso para você, viu? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se Deus usar o seu padrão de perdão com você, você vai para o céu? Aleluia. Se Deus usar o seu padrão de perdão contra você, você vai ter Espírito Santo? Se Deus falar assim, ó, te perdoei, mas não vai ficar no céu comigo. Te perdoei, mas não vou deixar o meu Espírito no você, porque eu não quero comunicação, não quero intimidade contigo, não. Te perdoei, mas também não vou falar contigo porque eu não gosto de falar, não quero falar com você. Se Deus usar esse perdãozinho, michuruca, que você está usando aí contra você, como é que fica a tua vida? Isso é para tu usar para os crentes, meu irmão. Na célula, na igreja, por onde você passar. Essa galera que é muito do, eu perdoei, mas é para lá e eu para cá. Então não perdoou. O perdão, como é que Jesus perdoa a gente, irmãos? É a absolvição completa. É ou não é? Jesus te joga na cara pecado que ele já te perdoou? Eu se fosse você anotava, você é doido. Jesus te joga na cara pecado que ele perdoou? Jesus fica remoendo o pecado que ele já perdoou? Perdoem uns aos outros como o Senhor lhes perdoou. Acabou. Eu perdoei, mas eu não tenho confiança. Então, peraí, vamos com calma. Jesus confiou em você e a mim, o Espírito Santo, um chamado e um dom. Tem alguém aqui, e olha que eu estou pregando para pastores, tem algum pastor aqui, incluindo eu,
que eu tenho a ousadia de falar que eu nunca quebrei a confiança do Senhor? Eu peco, eu erro, eu quebro a confiança de Deus. Aí eu peço perdão. Deus me perdoa. Por acaso Deus fala comigo assim, vou te perdoar, mas não confio mais em você? Ou Ele continua querendo me usar? Ou Ele continua querendo fazer algo na minha vida? Ou Ele continua querendo trabalhar através de mim? Senhores, essa definição de perdão que alguns têm pode ser tudo, menos perdão. E menos bíblico, né? Porque às vezes o cara tá falando isso dentro da igreja, mas ele é de outra religião. Macumbeiro, sei lá o que ele é. Mas se ele for bíblico, cristão, perdão é a anulação completa da dívida. Perdão é você deixar ir. Vamos para mais um texto? Provérbios 17:9. Anote aí, Provérbios 17:9. Provérbios 17:9. Quem perdoa uma ofensa promove o amor, mas quem insiste em falar sobre ela separa os melhores amigos. É que coisa, né? Ou, eu falo com vocês, se tem uma coisa que eu sou apaixonado, além da Michelle, é a Bíblia. Eu sou apaixonado, meu irmão. Olha isso daqui. Quem perdoa uma ofensa promove o amor, mas quem insiste em falar sobre ela separa os melhores amigos. Você já viu pessoa que fica remoendo um assunto? Remoendo uma ofensa? Remoendo um problema? É porque o meu padrasto, em 1998, ele... pelo amor de Deus. Minha mãe, em 2001, minha mãe olhou para mim e falou, você não vai ser nada na vida. 2001? Você já viu pessoa que fica remoendo? Quando eu entrei na igreja, eu não fui com a cara do pastor Hamilton. E quanto tempo você tem de igreja? 10 anos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem perdoa promove o amor, mas quem insiste em falar sobre ela separa. Pessoas que não liberam perdão promovem divisão. Olha a frase a partir do texto. Pessoas que não liberam perdão promovem divisão, mas quem insiste em falar sobre ela separa os melhores amigos. O que é isso, divisão? 1 Pedro 4,8, anote aí, 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem-se profundamente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Como é que eu vou amar alguém profundamente se eu perdoei, mas eu falei você para lá e eu para cá? Hã? Como é que eu falo assim, não, eu perdoei o pastor Raul, mas né, é ele para cá e eu para cá. Como é que eu amo ele profundamente? Como é que eu falo, não, perdoei o pastor Jonathan, né, mas eu não quero contato. E como é que eu vou amar ele profundamente? Eu vou dar uma frase aqui para os senhores, de João Calvino, abre aspas. Essa frase foi tirada dos comentários de Mateus, né, de João Calvino, isso em 1555. No ano 1555. João Calvino fala assim, olha, abre aspas, o perdão é a ponte que une corações divididos e o pastor é o construtor que guia a igreja a atravessá-la. Fecha aspas. É pesado, hein? Ai, Calvino não sabe brincar. Vou ler de novo. O perdão é a ponte que une corações divididos e o pastor é o construtor que guia a igreja a atravessá-la. O nosso conselho em qualquer briga, é perdoe. Perdoe. Eu, com licença do pastor Raul, se você me permitir contar a história da pastora Thalia do perdão, eu posso contar? Do perdão que ela queria ir no tribunal? A pastora Thalia é esposa do pastor Raul. E ela teve um irmão que foi assassinado. E a pastora Thalia queria ir no tribunal que os assassinos estavam sendo julgados para poder falar que perdoava os assassinos. Tem um vídeo que eu acho que os senhores com certeza já viram de um julgamento de um serial killer. Né? Isso aqui eu estou chovendo molhado, mas é interessante. E eu estou gravando, depois eu vou pôr no Spotify, aleluia. Um serial killer que ele foi julgado e a justiça americana chamou os familiares
das pessoas que ele assassinou brutalmente e covardemente. E foi todo mundo lá no julgamento, meu amigo. Aí você imagina, o cara estava sem expressão, né, aquela cara de paisagem, e todo mundo chegava. Quando chegava a hora de falar, meu amigo, a pessoa, você já deve imaginar, né? Faltou palavrão na língua, né, americana, no inglês, para poder chamar o cara, amaldiçoar, você vai morrer, você vai arder no inferno, eu te desejo tudo de ruim, não sei o que, jogar aquela coisa e tudo mais e tal. Tá no direito, pastores? Tá no direito. O cara é um serial killer e assassinou, em alguns casos ali, filha única. Filha única. Filho único. Às vezes estuprava e depois assassinava. E aí, quem já viu o vídeo sabe, chega um senhorzinho, velhinho, senhorzinho, baixinho, barrigudinho, e deram a palavra para ele. Ele era pai de uma das meninas, das vítimas. E esse senhorzinho falou assim: você tornou meu dia muito difícil. Cara, você tornou meu dia muito difícil, porque eu sou cristão. E eu tenho que fazer o que Jesus me mandou fazer. E eu te perdoo. Era minha filha única, mas eu te perdoo. Eu quero que você saiba que eu não tenho nada contra você. E eu libero perdão. O cara que estava com cara de paisagem começou a chorar. Eu pergunto para vocês, a galera aí que tem sangue nordestino, sangue de baiano, quando eu era do mundo, eu matava, dava tiro pro alto, pegava aquelas motos com turbal e eu batia mesmo, eu não levava desaforo para casa, eu virava o copo da cachaça no chão. Se alguém matar um filho seu, meu irmão, tu ir no tribunal e falar: eu te perdoo porque Jesus me ensinou a perdoar, é uma situação que esse é o padrão do cristianismo. Vocês estão entendendo onde que eu estou falando? Isso aqui é o padrão do cristianismo. Isso aqui não é uma opção para o crente. Ah, se você for calmo, fleumático, for mais de boa, aí você perdoa. Isso aqui é um padrão para o crente. Você é cristão? Sou, perdoa. Mas você não sabe o que ele fez. Não, eu sei o que você tem que fazer, perdoar. Vamos continuar. Eu quero, nesse parêntese, eu quero compartilhar uns versículos aqui também com os senhores, pastores, sobre alguns padrões aqui do cristianismo, tá? Eu quero que você anote aí, por gentileza, Romanos 12, 17 ao 21. Isso aqui é sobre padrão do cristianismo. Se você quiser anotar padrão do cristianismo, embaixo você coloca Romanos 12, do 17 ao 21. Eu vou ler aqui um pouquinho resumido, mas você pode ler depois por extenso. Não retribuam a ninguém mal por mal. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. E se tiver sede, dê-lhe de beber. Pastor, isso daqui é mais uma bala de 38 no teu revólver quando alguém chegar na igreja falando com você que... mas se possível, né, pastor? Seguir a paz com todos e não sei o quê. O quanto depender de vocês. Ou seja, eu só não vou andar com alguém se a pessoa não quiser. Mas o que depender de mim, eu vou andar. Eu posso não ter paz com alguém se a pessoa não quiser, mas o que depender de mim, eu vou ter paz. Aí Paulo piora, não paga o mal com o mal. Não se deixa vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Esses textos que eu estou falando com os senhores, todo mundo conhece, né? Mas isso aqui sumiu da igreja, porque a gente entrou numa vibe
de sabor de mel da Damares, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. A gente entrou numa vibe de disputa, de briga, Querido, meu pai, ele me ensinou uma frase, ele falava assim, meu filho, ou você tem razão ou você tem Jesus. Os dois. Ou você tem razão ou você tem Jesus. Os dois, meu filho, não dá. Não cabe na mesma frase. Porque para você ter Jesus, você tem que obedecer o que ele falou. E para você obedecer o que ele falou, você tem que abrir mão da sua razão quase toda hora. Eu estou mentindo? Depois vocês falam no final. Mentira, hein? O senhor mentiu. Vamos continuar. Mateus, capítulo 5, 38 e 39. Anote aí, por favor. Embaixo do Romanos. Mateus, capítulo 5, 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. Cara, olha, eu por mim eu já ia dormir, mas eu vou apunhalar mais. Jesus faz a citação da lei. Na lei você está sabendo, né, que é olho por olho, é dente por dente, e pega pra capar, isso mesmo, você tá certo, você vai até o fim, rapaz. Se você tem direito, tem direito. Mete processo, vem com advogado, mete bala mesmo e busca teu direito, rapaz, é a sua razão. Vocês ouviram, não ouviram que é olho por olho e dente por dente? Sim. Ok. Mas eu lhes digo, aí vem Jesus, cara. Aí Jesus que quebra a carrocinha, né? Jesus quebra a carrocinha. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Ô, pastores, calma. Que às vezes a internet falha. Jesus não começou falando assim, não resista o teu amigo, o teu brother, o teu irmão, né, obreiro da casa do Senhor. Não resista o perverso. E como é que a pessoa fala, perdoei, mas não vai na minha casa? Como é que a pessoa, fulano não tem caráter, não vai andar comigo? Porque eu sou elite de Jesus. Ai! Jesus está falando, não resista o perverso. Se o perverso vier até você, deixa vir. Perverso falar assim, eu quero na sua casa, deixa vir. E se bater na face direita, dá outra. O problema da igreja hoje, pastores, é que a gente, se levar um tapa na direita, quer dar outro. Quando não dá um tapa, um chute, uma facada e um tiro, que é para acabar de matar. Essa justiça não é eu que faço. Não é você que faz. Me desculpe te falar, mas essa justiça não é nós que fazemos. Essa vingança não é você que faz. Mas pastor, mas vai ficar assim? Meu querido, Deus não se deixa escarnecer. Certamente aquilo que o homem plantar, e ele vai colher. E eu vou te falar um negócio, quem dá a colheita não somos nós, não. Você acha que esse grupo de pastores aqui que vai dar a colheita? O dono da seara que dá a colheita é Deus. Tito 1,15. Vamos lá? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os corrompidos e descrentes, nada é puro. A questão não é o que é falado e o que é feito, é o coração da pessoa. Se a pessoa hoje, dentro da Viva Church, e eu estou falando que já aconteceu, se a pessoa hoje, dentro da Viva Church, falar mal de mim, levantar falso, levantar calúnia, me difamar, me perseguir, me combater, eu vou atrás, vou perdoar. E não é porque eu tenho sangue de barata, não, irmão. É porque eu tenho que seguir a Cristo. Senão eu não ia, não. Eu também sou homem, igual você. Eu também não ia, não. Eu falava, arder no inferno. Não, mas aí Jesus falou, eu tenho que ir lá e aquela coisa. Mas já aconteceu várias vezes, várias. Da pessoa falar, por que você ainda dá chance? Por que você ainda tenta? Porque Jesus não parou de me dar chance. E eu tenho que perdoar como Ele me perdoou. Vou continuar. Tem coisa dentro da igreja que se acontece com quem é puro, a pessoa perdoa. Se acontece com quem é puro, a pessoa perdoa.
Mas se acontece com quem já está corrompido, acabou. Nada é puro. Às vezes é uma coisa pequena, mas a pessoa está corrompida, ela joga para cima. Eu vou parar. Anote aí o próximo texto, Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Amem os seus inimigos. Aí é que é complicado, né? Amar o irmão já é difícil, imagina o inimigo. Amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Gente, se vocês ir pegando palavrinha por palavrinha desse versículo, é complicado, não é? É complicado, porque às vezes a gente brinca entre nós aqui. A gente brinca entre os cristãos, né? Não estou falando entre nós pastores, entre os cristãos. Pessoa faz um trem, eu falo um trem, eu quero que morra, ai, que Deus cobre, não sei o que e tal. Só que o versículo coloca uma régua: amar inimigo, fazer bem a quem odeia, a quem me odeia, abençoar quem me amaldiçoa e orar por aquele que me maltrata. E não é oração de mata não, hein? Não é oração de mata ele, Jesus, prepara e leva. Oração abençoando. Isso aqui, essa é a régua do evangelho. Eu estou compartilhando isso aqui com os senhores, pastores. É igual eu estou falando, não é nada que vocês não saibam. Mas eu estou compartilhando porque isso aqui é a régua do evangelho e nós aqui, ó. Nós temos que falar isso com a igreja. Nós temos que falar isso com a igreja. Anotem aí, 1 Tessalonicenses 5,15. Talvez você não tinha todas essas bases bíblicas anotadas, vai ter agora, ó. 1 Tessalonicenses 5,15. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem fazer o bem uns aos outros e a todos. Irmãos, isso aqui é para nós, pastores. Cuidar para ninguém na igreja, e nem nós, né, retribuir o mal com o mal. Então, amém. Então, ninguém retribuir o mal com o mal. Isso é evangelho. É procurar fazer o bem. Vou dar mais um, Mateus 5,44. Anote aí, Mateus 5,44. Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso aqui é o evangelho inteiro. Isso aqui a gente pode rodar, ó. É versículo para tudo quanto é lado. É Jesus mandando orar por quem persegue, amar inimigo. Isso é fácil, irmãos. Pastores, isso aqui é fácil. Tenha misericórdia. Isso aqui é difícil, mas é o evangelho. É o que Jesus falou. É o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir isso aqui. Tem uma frase de Dietrich, no livro dele de 1937, Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. Abre aspas. O evangelho nos chama a perdoar. Não porque o outro merece, mas porque Cristo nos amou primeiro. É assim que a igreja se torna uma. Vou mais uma? Vou mais uma. O evangelho nos chama a perdoar, não porque o outro merece, mas porque Cristo nos amou primeiro. É assim que a igreja se torna uma. Meus amados. Tem pessoa que quer perdoar quem merece. Vou perdoar porque agora ele está bonitinho, está andando dentro do quadradinho, está bonitinho mesmo, agora eu vou perdoar. Não é isso que a Bíblia fala. Vamos... Eu quero agora terminar isso aqui, eu não falei lá no Spotify, estou falando aqui agora. Tem alguns versículos que as pessoas usam para tentar dar base em divisão. Tentar dar base em rebelião, em motim. Tentar dar base no... é ele para lá e eu para cá. É ele para lá e eu para cá. Aí eles pegam uns versículos, tira do contexto, porque obviamente tira do contexto, e joga assim aleatório. Quer o primeiro? Isso aqui, eu vou dar o texto e já vou dar a resposta, porque o dia que jogar isso contigo, tu já tá com ela na mão. Amós 3,3. Anote aí, Amós 3,3. Poderão dois caminhar juntos se não tiverem de acordo? Esse aqui eu já vi demais. Eu não sei se alguém aqui já viu, mas esse aqui eu já vi demais. Por que você não fala mais com o fulano? Poderão, até a Bíblia fala, irmão. Poderão andar dois juntos se não tiver de acordo? Nossa, teólogo.
Agora ele defende a desunião. Qual que é o contexto disso aqui? Isso aqui está falando de dois crentes na igreja não andarem juntos ou não serem unidos? É isso aqui que o texto está falando? Não. Isso aqui é uma advertência profética através de Amós de Deus contra Israel. Israel se desviou de Deus. E não é uma ordem para romper relacionamento, amizade dentro de igreja. Não, 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 não. Israel se desviou e sem arrependimento de Israel e mudança de atitude, Deus não caminharia com Israel. Se eu viver no pecado e na prática do pecado, Deus caminha comigo? Quem está falando esse texto aqui é Deus. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Isso aqui quem está falando é Deus. Se eu não estiver de acordo com a palavra e com a presença, Deus não anda comigo, porque não pode andar junto. Ó, como é que agora o texto já mudou? Esse é o significado do texto. Não é base para a pessoa falar assim, não vou andar junto com meu irmão. Quer outra aí que eu já vi usar? Romanos 12, 18. Quiser anotar, anota. Esse aí é outro aí que o pessoal usa. Romanos 12, 18. Só a galera boa de Bíblia, aleluia. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Aí a pessoa me joga esse se possível, né? E fala assim, se possível, né? Se possível. Mas não foi possível, tal. Só que não continua o versículo, né? Mas o quanto depender de vocês. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Aí essa parte a pessoa tira. Né? Essa daqui eu vou arrancar fora. Ah, pastor, se possível, não foi possível. Mas dependeu de você? Se dependeu, siga a paz com ele, sim. Outro texto, já estou terminando, Mateus 10, 14, porque a importância disso aqui é muito grande, por isso que eu preciso passar para vocês. Mateus 10, 14. Outro texto que usam, viu? Outro texto que usam. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, ao saírem daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos seus pés. Olha aí, a Bíblia manda sacudir o pó do pé, meu amigo, se não receber, não sei o que e tal. Isso aqui está falando da missão. Jesus está falando de judeus e gentios que não receberiam a pregação do evangelho. E o que Jesus está falando aqui em outras palavras é o seguinte, olha, vocês não podem parar a missão de vocês por causa de pessoas que não querem. Então, se não querem, sacuda o pó dos pés, ou em outras palavras, continua, acelera, vai, porque você não pode parar a missão que eu estou te mandando. Simples assim. Outro texto, 2 João 1,10. Estou acelerando. 2 João 1,10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem. Olha o texto que a galera usa para não receber em casa. Não vai sentar na minha mesa, eu também não vou conversar com ele. A Bíblia está falando aqui de falso profeta, de falso mestre. De falso mestre. Na época de João, aqui João está advertindo nessa carta, de falso mestre que negava a encarnação de Cristo. Olha o contexto que a pessoa joga na lata do lixo para tentar dar base para um pecado que ela está cometendo, que é não perdoar. Aí fala assim, não, para não receber em casa nem a saúde. Quem? Não trouxer o ensino. Qual o ensino? O que ele está falando na carta? Encarnação de Cristo, perdão de pecados, sangue, remissão. É um falso mestre. Uma heresia. Aí a pessoa quer usar isso daqui para não ter unidade dentro da igreja. E quais são as bases bíblicas para unidade dentro da igreja? Eu vou dar 3 aqui. Já vou falar as 3. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Aí quem pode anotar, por favor. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Já vou falar a segunda. Efésios, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Efésios, capítulo 4, do 3 ao 6. A terceira, João, capítulo 17, versículo 21. João, capítulo 17, versículo 21. Agora eu vou ler, isso aqui é base da unidade do corpo de Cristo. Primeira base, a de Coríntios. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com Cristo. Nós somos um membro de um só corpo. Como que a pessoa não vai ter unidade
com alguém que está no mesmo corpo que é Cristo? Como é que você fala assim, olha, eu vou continuar com a minha mão com 5 dedos, mas eu vou só cortar esse dedo aqui fora que eu não quero ter relacionamento com ele. No momento que você cortou, ele saiu do corpo. Como é que o órgão que está no corpo não vai querer ter relacionamento com o outro? Como é que não vai querer ter contato? Que perdão é esse? A passagem de Efésios, façam todo o esforço para conservar, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, entende como é que tem que ser unido? Que só tem um corpo, que só tem um Deus, que só tem um batismo, uma fé. Então, assim, não tem base a pessoa não ser unida, não ter união. João 17, 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus, na oração sacerdotal, orando pela unidade dos discípulos ou da igreja, para que todos sejam um. Como é que eu vou ser um se eu não tenho comunicação com meu irmão, relacionamento com meu irmão? Que perdão é esse sem prática? Porque esse perdão de perdoei, eu não tenho nada no meu coração, porque tem gente que é ator da Globo, da novela das 9. Eu não tenho nada no meu coração, diante de Deus, meu coração tá limpo, lavado e tal. Eu só não quero contato e não mando mensagem. Perdão sem prática não é perdão. Vamos provar na Bíblia? Mateus 5, 24, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Você lembra que eu falei que Jesus colocou lá em cima, no início eu falei que Jesus colocou a primeira régua, que é se você estiver orando e você tiver alguma coisa contra um irmão, contra alguém, perdoa. Agora, nesse versículo, Jesus colocou a segunda régua. Se você for ofertar diante do altar e ali se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta e vai lá se reconciliar. Olha as duas réguas que Jesus coloca. Eu ter alguma coisa contra alguém, eu tenho que perdoar. E se eu lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá reconciliar. Aqui, sinceramente. Olha o padrão. Não é só eu ter alguma coisa contra alguém, não. É se eu descobrir que alguém tem alguma coisa contra mim, é para mim ir lá reconciliar. Mas eu vou pedir perdão eu estando certo? É sempre assim. Mas eu vou lá me reconciliar? Eu nem fiz nada. Ele que tem alguma coisa contra mim, vai lá, se reconcilia com ele. Isso aqui é padrão do Evangelho. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Anote aí. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha aí. Eu tô falando que Paulo, ele pode terminar, mas ele fala assim, vou apertar mais um pouquinho o limão. Perdoa mutuamente. Assim, olha o padrão. Não é o que eu acho. O padrão não é o que a sociedade diz. O padrão é como Cristo nos perdoou. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6, 1. O perdão que não reconcilia, isso aqui é uma frase do C.S. Lewis. O perdão que não reconcilia é um eco vazio. O verdadeiro perdão reflete Cristo, que nos uniu a Deus e uns aos outros. Então, esse é o padrão. O padrão de perdão é Cristo. O padrão de perdão é o que Jesus fez conosco. Vou falar mais uma frase de John Wesley. A Igreja Unida é o troféu do perdão, onde o amor de Cristo brilha através de corações reconciliados. Então eu termino aqui, compartilho convosco essa palavra
sobre perdão